Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel, líder de jovem aqui da congregação de Uber. O nosso pastor local é o pastor Leomir Rodrigues. O nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E você está aqui no quadro Eu Digo Sim. Você está no mais um episódio desse quadro Eu Digo Sim, em que nós estaremos licionando a você a pré-aula da Escola Bíblica. E a lição bíblica de hoje é a lição de número 2. A lição de número 2 que nós vamos estar falando sobre o contexto bíblico, o problema do pecado. E nós temos uma equipe de Deus aqui para levar essa mensagem para você e para toda a sua família. Está comigo presbítero irmão Adonias, líder de jovem de Uber. Pode, Senhor! Pode ser o meu amigo presbítero Juciones. Como é que tá? Que prazer estar com vocês aqui. Maravilha, maravilha. É uma Feliz. satisfação. É um prazer servir vocês, sabe? Eu não tenho palavras para poder Amém, explicar. amém. É Deus. É um negócio de É Deus. Também está comigo Deus. aqui nosso querido irmão Jovem Adria. Pode ser, meu irmão? Senhor, meu líder Juciones, presbítero Juciones, que privilégio. Que bênção. Que privilégio estar tendo aqui falar aqui mais um pouco sobre a palavra do A Senhor. palavra de Deus. A palavra de Deus. Também está conosco nosso querido irmão Jovem Igor. Pode ser, ô Igor? A paz do Senhor, meu líder, presbítero Juciones. Aqui vem meus agradecimentos por ter o privilégio de estar aqui com o nosso presbítero Adonias e o nosso irmão Adrian, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Será um momento de crescimento, né? Como Eu todas as creio. semanas, desde que Aleluia. iniciamos esse projeto, Deus sempre está trazendo algo especial, né? Como os irmãos sabem, é uma aula voltada para os jovens, né? É um método jovem, um método dinâmico, em que nós vamos falar das experiências com Deus, vamos falar sobre o contexto da nossa lição bíblica, né? Vamos desbruçar acerca disso. Nós queremos apresentar a lição, que é a lição de número 2, o problema do pecado. O resumo da nossa lição apresenta: o pecado separa, mas Cristo restaura. Meu Deus. Ele é a solução Glória a Deus. divina para a culpa, o sofrimento e a morte que assolam a humanidade. O nosso texto principal está localizado em Romanos capítulo 3, o versículo de número 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse vai ser o contexto da nossa lição. Vamos falar sobre essa problemática que é o pecado, né? O pecado na vida do ser humano. Vamos tratar esse conteúdo, vamos esmiuçar isso aqui para que alcance você, a sua família, a sua casa. E não se esqueça de compartilhar, enviar o link para o seu amigo, para o seu irmão, para o jovem que você conhece, quem sabe aquele jovem que está precisando ser evangelizado. Faça isso, deixa Deus te usar, compartilhe através das suas mídias sociais, que eu tenho certeza que as vidas serão tocadas por Deus, né? Vamos lá então para o conteúdo da nossa lição. Jovem Igor, qual é o objetivo da nossa lição? Como objetivos, presbítero Juciones, temos apresentar a origem do pecado na humanidade, apontar as consequências do pecado e saber que a solução de Deus para as consequências do pecado envolve a restauração do relacionamento com Deus, além da remoção da culpa e da vergonha. Meu Deus. O texto bíblico base é Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7, né? Então nós vamos percorrer, presbítero Adonias, durante todo esse contexto, né? Vamos apresentar a origem do pecado, aonde surgiu, como surgiu, né? O porquê que houve o pecado. Nós vamos também apontar qual foi essas consequências. Antes do homem pecar, era uma circunstância, né? Logo após o pecado, tem umas consequências aí que acontecem na vida do ser humano. E nós vamos falar muito sobre isso, vamos desbruçar acerca desse contexto. Tenho certeza que Deus vai falar contigo, jovem. Deus vai falar Amém. contigo, Verdade. rapaz. Glória Deus a vai Deus. falar contigo, moça. Eu creio. Hoje Através é dia. da palavra de Deus. Não é não, jovem? Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é forte, Hoje tá? é forte, hoje é forte. Então vamos lá para a introdução da nossa lição. Por gentileza, jovem Igor. Na introdução aqui vamos ver que o maior problema para a humanidade, muitas pessoas acreditam que é apenas podem ser resolvidos apenas como uma solução social, mas o maior pecado para a humanidade é o pecado. Esse é o maior problema. É o maior problema, maior porque o pecado ele tem o poder de nos afastar da Meu presença Deus. de Deus. Meu Deus, coisa Mas vamos ver mais profundo através dos nossos professores, nos dar um ensinamento mais profundo sobre isso. Que coisa maravilhosa, né? Então nós vamos ver que o pecado, ele afasta o homem de Deus, jovem Adrian. E, inclusive, essa mensagem vai tocar muitos corações,
Porque quem sabe o pecado na sua vida é algo cotidiano, algo diário. E nessa lição nós vamos tratar sobre isso. Né? Porque pecar, a palavra pecado, o sentido da palavra pecado é errar o alvo. Né? Então nós vamos tratar sobre isso. E se você pecou, se o pecado alcançou você, se o pecado alcançou a sua história, o que fazer? Qual é o remédio? Vem com a gente que você vai entender esse contexto bíblico aqui através da Glória a palavra. Deus. Porque o negócio aqui é palavra de Deus. Glória é a Deus. a palavra que vai falar com você forte. e vai te dar o direcionamento. Então vamos para o começo da nossa lição, né? O primeiro ponto da nossa lição que diz a origem do pecado na humanidade. Presbítero irmão Adonias. Meu Deus do céu, eu tô ansioso para ouvir sobre isso. É forte. Fala Glória pra a gente, Deus. deixa Deus te usar, presbítero Amém. Adonias. Obrigado por essa oportunidade. Aos jovens do Departamento Unido Cristo, quero deixar o meu abraço. Isso aí. Eu amo Glória a vocês, Deus. tá? Glória. Glória a Não Deus. posso deixar de deixar um abraço pra esses É, jovens. isso aí. Eu amo vocês. A origem do pecado na humanidade. Se nós olharmos na Bíblia, nós temos que ir pro livro de Gênesis, o início de todas as coisas, pra gente compreender como o pecado surgiu e por quê, qual o fundamento, por que houve pecado. Meu Deus. Então existe um contexto de uma história. Vamos perceber que logo após a queda de Lúcifer do céu, Uhum. Deus ele criou um novo projeto. E nesse novo projeto Deus começou a escrever, Meu Deus. né? Começou a dar vida. Nós vamos observar nos primeiros versículos da Bíblia que a terra era sem forma e vazia. Vazia. Né? É. Então, assim, é um texto bem claro. Não dá para nós tratarmos passo a passo nessa análise profunda da criação do mundo. Sim, Mas temos que passar por ela. sim. Porque analisar, existia uma terra, mas não existia perfeição. E existia um abismo. Ou seja, não tinha uma clareza de vivência. Deus olha para aquele cenário e fala, vou fazer um plano. É um projeto de Deus. Um projeto de Deus. É. Eu vou criar um plano. Aham. E nesse plano, eu vou fazer uma obra, que essa obra vai impactar os céus e essa terra que não tem nada. Meu Deus. E Deus, com sua graça, ele desce, ele olha para a terra e ele começa a criar algumas coisas, Aham. pensando na maior criação que ele vai fazer. Então, Deus ele tem um objetivo. Qual o objetivo? Criar o homem. E para criar o homem, ele não pode colocar o homem em qualquer lugar. Porque a criação vai ser o ápice. É forte essa palavra. Glória a Deus. Vai ser o ápice. O homem vai estar ali para centralizar, para governar. Então, Deus, com sua graça, com a sua misericórdia e com a sua bondade, ele não vai colocar essa criação dele em qualquer lugar. É. Então ele vai pegar aquilo que não tinha forma, que era vazio, e vai começar a separar a treva da luz, vai começar a criar a terra, vai começar a criar os animais, vai começar a criar todas as frutas, todas as aves do céu, todos os peixes da terra. Quando chega naquele período que é uma perfeição, aí Deus fala assim, ó, Deus chega num certo momento e vai falar assim, ó, façamos. Meu Deus. Ele olha assim, olha pra terra, o pó da terra, aquilo que ninguém queria, sabe, esmiuçado, e olha assim, façamos desse material, dessa matéria. Vamos fazer a maior obra-prima que o mundo já viu. Meu Deus. Vamos criar um plano perfeito aqui. Ele vai, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa, quando eu deparo para essa mensagem, eu olho para mim e falo, meu Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Eu fico feliz. Que o mundo olha para mim e enxerga Deus. Que palavra. Que Vê a palavra. semelhança. E diante disso, nós observamos que esse homem que foi criado por Deus, ele era perfeito. Ele tinha o maior senso de justiça. Meu Deus. Ele tinha o nível mais alto de santidade, Intimidade. de intimidade. É. Ao ponto que nós vamos observar, jovem Adler, que Deus vai descer e vai ter um relacionamento com o homem. Deus vai começar a existir diálogos, uma conversa. Deus vai fazer do homem não só a imagem, mas vai fazer dele também como um amigo. Eu vou descer todas as tardes, irmãos. Que privilégio. Olha né, que presbítero? privilégio. Se você observar essa dimensão, de você observar Deus saindo dos céus para vir para a terra ao findar de toda tarde para conversar com o homem, esse é privilégio. Isso é privilégio. mistério de Isso é Deus. privilégio, tá? Então, assim, observamos. Esse é o cenário criado. E nesse cenário criado, Deus coloca o homem nesse centro e ele vai atribuir algumas coisas. E uma das coisas que Deus vai dizer pro homem é assim, ó, o livre-arbítrio estou dando para você. Você pode fazer de tudo, mas não coma
e nem pegue da árvore do bem e do mal. Você pode desfrutar de tudo que há aqui na terra. Só não pegue e nem coma. Deus deu 2 ordenâncias. Mais à frente eu vou citar a citação. Então o homem tá ali, tá crescendo. Eu te convido a você abrir na sua casa a sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de 19 e o 20, que vai dizer assim, ó. E havendo, pois, o Senhor formado toda a terra, todo animal do campo e todas as aves do céu, trouxe Adão para ver como lhe chamaria. Ou seja, observamos a perfeição de Deus. Deus vai chamar o homem e vai capacitar ele em toda ciência. Meu Deus. Se você conhece hoje um animal, se você conhece hoje uma espécie de planta que há nesse mundo, foi Adão. Meu Deus. Pensa na clareza de você olhar para um elefante e falar que ele é um elefante mesmo, né? Tem cara de elefante. Tem cara de elefante, né? É isso mesmo. Que Glória a sabedoria é essa que Deus Olhar deu? pro leão e falar, E nós, tem cara de leão. pelo rugido dele, é o leão. Presidente Adonias, é muito interessante o que o irmão está dizendo, e eu gostaria de propor algo até especial aqui. O irmão disse que Deus deu para o homem, né, o livre-arbítrio, Isso. o poder de escolha. E nós gostaríamos de levantar uma enquete aqui, se o crente, o servo de Deus, o jovem que está na igreja, se ele tem o direito mesmo de executar o livre-arbítrio, se é sábio utilizar o livre-arbítrio. E gostaríamos de propor aqui, quem apresentar a tese com mais base bíblica, com conteúdo, na próxima aula a gente vai trazer isso aqui. Fechou, Né? combinado. Glória a Deus. E se for um negócio profundo assim, nós já traz essa pessoa aqui para trazer, né? É forte. Um negócio de Deus aqui. É forte. É de Deus. Deus está com você quando você utiliza o livre-arbítrio. E a pergunta que a gente quer deixar aí para todos os jovens, no nome de Jesus. Então, né? de antemão, deixa seu comentário lá e nós, isso com aí. muito amor, com muito carinho, vamos fazer uma pré-seleção. Vamos analisar Ó, certinho. eu vou né? trazer, eu quero essa pessoa aqui, tá? É forte. Eu quero essa pessoa É aqui, forte. tá? É forte. Então, diante desse livre-arbítrio, imagina que o homem... Imagina, Deus tinha toda a ciência. Eu quero que vocês entendam nisso, né, nessa aula que nós estamos aqui, Aham. que Deus poderia, de cara, não só criar, mas também dar o nome. É. Mas só que Deus cria, mas não coloca nome. Deus Aham. olha assim, aqui tá o pé de manga, mas eu não vou colocar que isso aqui vai ser um pé de manga. Uhum. Deus deixa pro homem, ó, o que você fizer, o que você colocar, o nome vai ser. Então observamos que, ó, que Deus chama o homem, coloca ele no centro e tudo que Adão ele chamou, o nome ficou. Isso nós vamos ver em Gênesis capítulo 19. Aí nós vamos para o verso 20, olha só. E tudo que Adão chamou, todas as almas viventes, e isso foi o seu nome. E pôs Adão em nome em todos os gados, em todas as aves do céu e todos os animais do campo. Aham. Então vamos observar que nessa primeira parte, nós vamos ver um homem que administrava. Um homem que era o gerente do jardim, um livre-arbítrio. Ele fazia o que ele queria. E como todo final de tarde, parece que o patrão é Deus, ele falava a Deus, hoje eu coloquei o nome no leão. E coloquei o nome do leão porque lá na frente tem um departamento de Jovens Unidos em Cristo, vai usar a imagem do leão no projeto É e tem que ficar marcado. Esse mistério é Né? profundo. Glória a E Deus. tem que ficar marcado. Né? E Deus olha assim, tá certo. Glória a Deus. E Deus assim, eu concordo. Você tá certo. Que sabedoria é essa? Entenda o diálogo que Deus tinha com ele. É de Deus. Era de o Deus. diálogo, né? Ele foi vir. Aí vamos lá. Quando nós chegamos no final de Gênesis, capítulo 2 e versículo 20, vai falar assim: mas para um homem não se achava uma adjuntora. Aí Deus viu assim que o homem estava só. Aham. Aí Deus vai adormecer o homem, e da costela dele, ele vai tirar um osso, desse osso ele vai formar a mulher. E vai criar a mulher, porque o homem não poderia viver só. E aqui nós encontramos no jardim, nesse exato momento, o momento que a humanidade em si, que era santa, que era perfeita em todos os aspectos, o momento da família que Deus havia projetado, porque todos os animais tinham uma continuidade, mas o homem não tinha uma continuidade ainda, porque o homem era sozinho. Aí Deus fala assim como os animais da terra têm uma continuidade, os homens também precisam ter uma continuidade. Sim. Porque Deus vai ordenar para os homens frutificar, se multiplicar. Então, é necessário essa multiplicação para o homem. Então, Deus pensando nisso, na continuação do seu plano perfeito, ele vai criar o quê? Uma adjuntora para ele. Adjuntora, exato. E Deus vai falar, vai chamar Eva. Eu gostei de Eva. E Deus vai colocar um Eva. Já quero começar para você estar assistindo. Se você tá solteiro, Meu Deus. receba. Isso aí, vai. Solta aí. Receba, ó. Deus tá preparando uma Eva para você. É forte, é forte. Aleluia. Deus tá Quem tem preparando fé, uma glória a Deus. Eva para você. Tem uma Eva Pronto. de Deus aí, tem. Então nós vemos aqui que a criação de Deus até nesse ponto da história da Bíblia era perfeita, era lindo.
um diálogo que a família tinha com Deus. E é bonito quando nós vemos uma família que tem uma intimidade com Deus. Isso é lindo. Porém, isso causou uma inveja. Porque no meio do jardim estava a serpente. Aham. E a serpente, ela é astuta. Ela não queria ver que aquele projeto de Deus tivesse uma continuidade. E a serpente, astuta e inteligente, vai olhar para aquele cenário e falar: eu vou quebrar isso. O plano de Deus não vai para frente. O plano de Deus vai ser parado. Então aqui eu quero abrir um aspa. Porque agora, quando a mulher estava sozinha num certo período, eu não sei como isso aconteceu, Adão provavelmente estava trabalhando, gerenciando, continuando colocando nome nos seus deveres que Deus havia dado para ele. Aí, no momento de fragilidade, a serpente encontra uma brecha e chega para a mulher e fala: ó, eu tô te apresentando esse fruto. E esse fruto, se você comer ela, você vai ser igual a Deus. Mas só que a mulher ainda chega a dialogar com a serpente e fala: não, mas esse aqui Deus falou que eu posso comer de todas. Só não posso comer e nem posso tocar. Aí nós vamos ver uma citação, nós vamos para Gênesis. Se você estiver em casa, eu quero que você deixe a sua Bíblia do seu lado aí, que de vez em quando nós vamos para a Bíblia, tá? Eu gosto da Bíblia. Nós vamos para Gênesis, capítulo de número 3, versículo de 2 e 3, vai ser: e disse a mulher à serpente: todo fruto do jardim comeremos, mas de todo fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis. Aí, então nós vemos dois pedidos de Deus, né, presbítero Gilson? Nós vemos aqui um Deus que vai falando assim, ó: não comereis dele e nem tocareis nele. Porque certamente se fizeres quebrasse um desses princípios, certamente morrereis. Mas a serpente falou que não. A proposta da serpente foi melhor. Né? Eu acho que a sensibilidade que a mulher teve de ouvir a voz da serpente e aquilo chegou ao coração dela, e ela pegou aquilo para: não, você quer dizer que eu posso ser igual a Deus, então eu vou para cima. Então aqui começou a origem do pecado. Meu Deus. Nesse sentimento de querer ser igual a Deus. Meu Deus. E sabemos, pois nós, que nós já éramos imagem e semelhança de Deus. Não precisava ela cair naquela mentira de Satanás. Infringir. Né? Porque Satanás queria que ela desobedecesse. Porque ela já era igual a Deus. Perceba que está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós já éramos igual a Deus. Mas a serpente quis induzir para a mulher dizendo que nós éramos diferentes de Deus. Que nós éramos seres pequenos. E a Bíblia já nos mostra com outra clareza. Claro. Satanás querendo enganar. Eu vou quebrar isso agora. Aí quando a mulher cai e apresenta o fruto para o homem, aí é onde que o pecado ele entra no mundo através como o homem pega. Que até no momento, se tivesse ficado com a ação da mulher, as consequências talvez seriam diferentes. O pecado não seria atribuído, porque a responsabilidade estava no homem. Uma vez que o homem pega, ele assume a responsabilidade em tocar e em comer, aí ocorre a verdadeira desobediência. E isso que nós aprendemos aqui nessa origem. E a partir daqui nós vamos ver em Romanos, se você puder abrir sua Bíblia em casa, Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, que está escrito assim: pelo que, como que o homem... Vamos lá de novo, perdão, meus irmãos. Pelo que pelo homem entrou todo o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os humanos, e por isso todos pecaram. Então o apóstolo Paulo vai deixar bem isso nas suas cartas aos Romanos, que todos pecaram através desse evento. Claro que isso, meu presbítero Gilciones, não está nessa parte que eu vou entrar, mas para frente vamos ver, que a origem do pecado e o pecado traz grandes consequências. Meu Deus, terrível. Grandes consequências. E é sério. Aqui é sério. Meu Deus. É um problema sério, tá? E eu vou deixar para mais pra frente, que aqui eu termine minha participação na origem do pecado. Meu Deus. Então aqui nós vemos, né, que na origem do pecado houve aí uma ação da serpente, isso, né, enganando a mulher, pegando verdade, misturando com a mentira para poder lubridiar a mulher. Isso é terrível, né? E até hoje o inimigo faz isso. Tá? Quem sabe verdade. Você tá aí, o inimigo tá com a conversa mole pro seu lado, trazendo um pouquinho de verdade, misturado com a mentira. Repreende no nome de Jesus, porque Jesus é quem dá a vitória pro povo de Deus, né? Glória a Deus. Vamos lá então pro segundo tópico da nossa lição. Vai apresentar, o segundo ponto, na verdade, vai apresentar as consequências do pecado. Jovem Adria, vamos falar um pouco sobre as consequências do pecado?
Vamos lá, irmãos Jones, que tópico É abençoado. forte, né? É forte. É forte. Aqui é forte e é o que nós encaramos hoje, de forma vivida e sentida. Quando foi me dado esse tópico sobre viver separado do Senhor, Meu Deus. carregar uma culpa pela separação e uma vergonha de voltar, Meu Deus. é algo muito forte. E depois disso tudo, da vergonha, existe um sofrimento, porque se você tem vergonha de voltar, muitos permanecem. E às vezes o fim é o que a gente não quer para a Isso. nossa juventude. Yeah. Só que, além desse texto, eu quero explicar ele mais como uma experiência de vida, se me permitem. Claro, Claro, sim. toda Vamos lá, liberdade. Vamos lá. Eu fui um jovem criado na igreja Meu Deus. a minha vida inteira. Eu cresci na base da orientação da palavra. E quando eu fui chegando para a da adolescência, anexando a juventude, ali por volta dos meus 18, 19 anos, a gente erra. É inevitável no trajeto. E eu tinha uma ideia de um relacionamento com Deus, assim, uma linha tênue de perfeição. A gente erra, mas eu não esperava cometer certos tipos de erro. Sim. O primeiro tópico está falando de uma separação. O que o pecado promete é uma liberdade antes de separar. Meu Deus. Note que toda vez em que o diabo ele vem com voz sobre a sua vida, é te oferecendo algo que na verdade é apenas algo para te afastar de Deus. Na criação, o diabo ofereceu o entendimento. Em Mateus, quando Judas traz Jesus, foi-lhe oferecido dinheiro. Meu Deus. Todas as vezes em que a voz das coisas da terra for mais atraente do que a voz de Deus, haverá uma separação Meu entre é Deus forte, e o homem. É. É forte. E vivendo essa experiência na minha adolescência para a juventude, eu cheguei a cometer uma falha. E eu fiquei alguns dias sem orar. Porque depois de sentir essa separação como se um lacre tivesse quebrado, eu tinha um canto, acho que todo mundo tem um cantinho na cama, assim, Tem. aquele Aham. lugar do mistério ali, de muitos textos, verdade. de muita lágrima. É. E era um cantinho na cama O lugar da específico que eu intimidade tinha, com Deus. que eu tinha uma visão do céu assim pela janela. Então, depois que eu cometi a falha, eu não tive coragem de voltar. Eu não tive coragem de ajoelhar de novo. E eu lembro que quando chegou para o terceiro dia, numa quarta-feira, eu passei pela manhã, era de costume eu orar, ler a palavra e cantar um louvor. E eu passei, olhava e continuava. Na terceira vez que eu voltei, que eu passei em frente, eu fui para fechar a porta. Aí uma voz, foi a primeira vez assim, em que Deus fala comigo como se fosse uma voz humana, nítida. Ao tio. E eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, eu tô te esperando. Meu Meu Deus. Jesus, aleluia. É forte. Aquilo eu arrepiei e fiquei em silêncio. E continuei. Abalou as estruturas. Não, ali... Um temor a Deus. Ali... Meu Deus. Aí voltei novamente na quarta vez. Aí veio a voz de novo. Por que foges de mim? Aí o Senhor me fez entrar naquele quarto e me fez abrir a Bíblia. Em Gênesis 3:8, ela diz assim: e Deus desceu à cerração do dia para estar com o homem, e o homem ouviu os passos do Senhor. Meu Deus. Isso é lindo, E eu tá? questionava a Deus, por que o Senhor volta? Mesmo depois do erro. E eu questionava a Deus sobre isto e eu ouvi uma voz dizendo, filho, eu não concordo com o teu pecado. Meu Deus. Eu não tenho acordo com o pecado, com o teu erro. Eu o condeno o pecado. Mas a seu respeito eu tenho a intenção de salvar. Meu Deus. Glória a Deus. E quando eu vivi isso ao Senhor, eu quero ler um versículo, porque eu quero deixar especificamente bem falado esse testemunho, porque é muito forte para mim. Em Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 15, vai dizer, porque temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer das nossas fraquezas. Deus está dizendo, é como se alguns acreditassem em que não existe um Jesus lá no céu Aham. que não entendesse os nossos erros. Meu Jesus. Eu não estou dizendo que ele concorda com nossos pecados, em você pecar, jamais. Porém, o versículo condiz, porém, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí aqui é onde Deus, ele depois desse dia, foi um leque que hoje a nossa juventude, ela tem uma deficiência de não voltar para casa. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, hein? Aí aqui o texto, profundo o essa texto está palavra. dizendo assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Depois dessa experiência em que eu tive com Deus, eu tenho a dizer à nossa juventude que o início da separação entre o homem e Deus começa quando o atrativo do mundo se torne prioridade Meu Deus. na vida dele. Observe que todas as vezes em que o povo de Israel deixou Deus em segundo plano, houve uma queda. Então, o primeiro conselho nesse tópico em que eu quero deixar para a nossa juventude é: não se distraiam com as coisas desse mundo. Para Judas, a distração era o ganho financeiro. Para Eva, era o entendimento. Eu não sei o que é atrativo na vida de vocês, Aham. mas o diabo usa isso. Usa. Meu Usa Deus. isso. O diabo meu Deus. usa isso. Ele é astuto, né? Ele é astuto. E sabe o engraçado, irmão Jusciones? É que depois que o fato é verídico e aconteceu, observe que nunca mais se ouviu falar dele no jardim. Exatamente. É aonde vem a culpa e a vergonha. Aham. É onde vem a culpa e a vergonha. Só que a culpa, ela nos tem uma tendência de acharmos que não somos merecedores, irmão Aham. Jusciones, do perdão. Aham. E a vergonha, se você observar, por exemplo, quando Pedro nega, a Bíblia fala que foi uma dor de amargura de alma. Aham. E Pedro, ele se isola e ele se esconde. Aí Jesus tem que ir ao encontro de Pedro para poder restaurar a vida de Pedro. Exatamente. E da mesma forma que, olha quem foi Pedro. Meu Deus. Da mesma forma que Jesus teve que encontrar com Pedro para reverter toda uma situação. Nesta lição, nesta oportunidade, eu quero virar para esta juventude. Jesus vai te encontrar. Meu Deus. Glória a Que Deus. palavra, hein? É forte. Jesus vai te encontrar. É de Deus esse negócio. Não tenha pecado que você não tenha cometido que ele não te perdoe. Ele tem a intenção de livrar jovens de pecados em que a gente, com toda sinceridade, ser jovem não é fácil. Não é não. E às vezes há coisas encarnadas que a gente luta contra e não consegue Aham. vencer. Mas eu quero profetizar aqui Aleluia. nesta Glória a Deus. oportunidade que Deus vai encontrar alguns jovens aqui. Aleluia. Glórias a Deus vai Glória a Deus. transformar vidas. Jovem Adria, eu consigo ver que nessa aula dessa escola bíblica, Deus está tratando algumas questões no íntimo, sabe? Lá no profundo da alma. Porque alguns jovens podem estar aí, pela culpa do pecado, separados de Deus, com vergonha, com sofrimento e acusado por Satanás. Isso. Em que Satanás acusa ele dizendo: você não pode cantar, você não pode pregar, você não pode fazer a obra, você não pode ser um vaso de Deus, porque você pecou, porque você errou, você transgrediu. Aí vem a graça de Jesus e nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Então, através desse vídeo, nós queremos mandar uma mensagem para você. Ele dizer que Deus te conhece. A graça de Jesus te alcança e o perdão de Deus toma conta da sua vida. Através desse vídeo, atrás dessa tela, a presença de Deus está te visitando. A presença de Deus vai tocar o seu coração. E todas essas armadilhas, todas essas correntes que podem estar travando a sua vida espiritual, porque Satanás está lhe acusando, está lhe produzindo vergonha, amargura no coração, dizendo que você não pode. Deus está te livrando agora, pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Receba essa palavra de Deus sobre a sua vida. Você vai produzir muito nesse reino. Deus vai te usar Glória a muito ainda para honra, para glória
e para o louvor do nome do Senhor Jesus. A gente é crente assembleano, irmão. Aleluia. A Glória gente a sabe Deus. que na escola bíblica Glória a tem Deus. poder de É Deus verdade. para nossa Glória a geração. Deus. Ô, glória. E eu quero deixar isso registrado porque Maravilha. esse ano que está iniciando e está encerrando em 2025, Aham. as nossas EBD Deus tem marcado. Tem Deus marcado. tem marcado. Nós vemos aqui um verdadeiro milagre de Deus. É o nível alto. Tá? Eu vejo logo após na escola dominical jovens choramos, Exatamente. dedicando uma vida, entregando um verdadeiro, entregando-se a Deus aquele plano perfeito. Quem esteve no culto terça-feira É verdade. é prova viva. É verdade. Já, é isso. É isso. É culto acabar e a língua estranha não. Não. Ah, meu Deus do céu. É Jesus forte. é bom. Glória a o Deus. diabo E o diabo não presta. É, bem Glória a Deus. Maravilha, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Nós vamos falar sobre a solução de Deus para as consequências do pecado. Que mistério é esse, irmão? Tem Glória a solução Deus. de Deus para a consequência do pecado. Tem solução de Deus. Nesse contexto bíblico, nós vamos ver que Deus vai tratar como uma solução para a consequência do pecado é a questão da restauração do relacionamento. Aleluia. Que coisa linda. Porque se olharmos, Deus é um ser de relacionamento, Igor. Deus gosta de se Amém. relacionar. Quando iniciamos a lição, o presbítero Boanodias estava frisando bem e dizendo que Deus vinha ao virar do dia, Isso. né? Ao entardecer. Isso. Deus se apresentava no jardim. O nosso querido irmão jovem Adria esteve falando que se ouvir os passos passos. de Deus, que coisa É linda. forte. linda, né? É Que forte. mistério. É. Escutar, ouvir os passos de Deus no jardim. Então, quando Deus vinha no jardim, Deus vinha para quê? Ter um relacionamento. Deus se importa com relacionamento. Quem sabe você, filho, filha, tá na igreja e você vive muito pelo relacionamento do papai, pelo relacionamento da mamãe com Deus, pelas experiências do seu pai, pelas experiências da sua mãe. E Deus hoje está chamando a tua atenção para você viver o relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus. Então, por isso que a solução de Deus para as consequências do pecado se inicia no relacionamento. Nós vamos ver que na cruz do Calvário, quando Jesus brada, Tetelestai, tudo está consumado, o véu do templo se rasga, de alto a baixo, dando acesso à criatura ao seu Criador, do servo ao Senhor, do filho ao Pai. É relacionamento, é a providência de Deus. Então, jovem Adria, Deus tem uma grande preocupação com essa geração na questão do relacionamento. Quem sabe você está parado espiritualmente. Quem sabe você é alguém que se afastou dos caminhos de Deus. É com você mesmo que Deus está falando através desse vídeo. Quem sabe você se afastou e você está tendo dificuldade de voltar. E Deus está dizendo pra gente, pra essa geração, o seguinte: vem pro relacionamento, que no relacionamento eu te ensino. Glória a Aleluia. Deus. Vem pro relacionamento, que no Aleluia. relacionamento eu direciono os seus Glória a caminhos. Deus. Obrigado, Quem sabe você Jesus. vai olhar e falar assim: tem muitas correntes, jovem Adria. Tem jovens assim, Igor, que estão presos, acorrentados. E Deus está dizendo: vem pro relacionamento que eu quebro as correntes. Vem pro Glória a relacionamento Deus. que eu te dou forças. Deus está te propondo algo que você não consegue fazer por si próprio. Mas através do relacionamento com Deus, Deus vai te ajudar. Deus vai te orientar. Culpas vão ser tiradas, nem Culpas vergonhas vão ser sair. tiradas. É isso. porque isso. Deus, através do relacionamento com Deus, Deus retira a culpa Isso. e retira a vergonha. Meu Jesus. Quem sabe hoje você tem muita vergonha. Quem sabe você hoje sente muita culpa e Satanás está te acusando. Toda Satanás está ali pressionando você, dizendo: você não vai, você não pode, você não tem capacidade, você não tem condição, Deus não pode te usar para pregar, Deus não pode te usar para cantar, não tem Aleluia. como você Glória fazer a a obra Deus. de Deus. E aí Deus está dizendo: no relacionamento eu vou tirar isso tudo de você. Uau. Eu vou calar a voz de Satanás, eu vou remover a culpa da sua vida, eu vou remover a vergonha que tu sente para que você seja livre na minha presença. Aleluia, eu creio nisso. Que lição poderosa. É verdade. Que lição que atinge os nossos corações. Eu estou impactado. Impactado com o poder de Deus através dessa palavra. Porque através desse relacionamento com Deus, você vai alcançar a superação do sofrimento e da morte. E se me permite, Sim, presbítero claro, Adonias, trazer claro. uma reflexão para nós. Eu, como jovem,
é só na intimidade com Cristo que nós conseguimos receber de Deus Uau. uma força É. e uma unção que nós vamos precisar dela talvez mais pra frente, outra vez até pra pregar numa pessoa pra rua. Exatamente, Verdade. exatamente. Entendeu? Então é só através de um momento relacionamento, com Deus, um relacionamento de um- com Deus. Deus que a gente vai ser capacitado para que aquilo aconteça. Exatamente. Inclusive, irmãos, eu quero abrir uma aspas aqui para falar algo muito importante. Nós estamos nessa aula, e essa aula faz parte de um projeto de Deus que Deus nos deu. O nome do projeto é Eu Digo Sim. O nome do projeto é Eu Digo Sim. Digo sim. E a gente, quando Deus foi trazendo pra gente como que a gente ia executar esse projeto, esse negócio de Deus, esse mistério de Deus, a gente propôs aos jovens, né? A gente tem aqui essa sala de aula, esse momento da pré-aula, né? Isso. Para alcançar a vida dos nossos irmãos. E a gente apresentou esse projeto também ao jovem Igor. E no momento ele teve por opção dizer não. Todo momento ele se dispôs a dizer sim. Glória Mas a ainda Deus. havia uma certa dificuldade nele. Glória a Deus. Ele não conseguia se pronunciar, né, Igor? E é Ele não verdade, conseguia. sim. E Tá na eu ulti- aqui como uma prova viva e disso. na última aula que nós tivemos, que foi o nosso primeiro episódio, o jovem Igor contou a experiência dele, que Deus visitou ele. Deus foi lá no quarto, onde ele estava no Jesus. relacionamento com Deus. Deus disse assim para Igor, vou tirar sua vergonha. Um milagre. Mas é isso. Vou tirar a culpa e vou te capacitar. Aleluia, E Jesus. hoje está aqui o jovem Igor, Glória cheio a da Deus. presença de Deus, levando, transmitindo essa mensagem para você. Então, meus irmãos, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Através desse vídeo, você vai entender que Deus tem um projeto na sua vida e Deus vai te usar, Glória meu a filho. Deus. É, Jesus. Você pode escrever aí no seu caderno, você pode escrever aí na sua vida. Deus vai te usar poderosamente na terra. Deus vai arrancar todas essas circunstâncias e vai te dar superação. Você não vai ter medo da morte, porque o jovem crente que tem o sangue de Jesus na vida não tem medo da morte. Muito pelo contrário, ele sabe que a morte está submissa à voz poderosa de Jesus, né? Que aula poderosa, que momento Glória de a Deus. crescimento para as nossas vidas. Agora nós vamos para a conclusão da nossa aula, né? Desse momento de Deus para as nossas vidas. A conclusão apresenta-nos: o pecado afastou a humanidade de Deus. Contudo, por amor, ele providenciou a via de regresso através de Jesus Cristo. É responsabilidade de cada jovem crente entender a sua condição perante Deus, crer em Jesus e manter uma relação de comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, porque na conclusão aqui nós entendemos que embora que o pecado venha para te afastar de Deus, Deus tem um mistério com você. Glória a Deus. Embora que o pecado queira te tirar da casa de Deus, do redil, das coisas de Deus, presbítero Adonias, Deus sempre tem uma porta de Amém. escape. Eu creio nessa Deus sempre tem uma Glória a palavra Deus. para alegar o seu Glória a coração Deus. e a sua vida, né? Que momento abençoado. Lindo. Que Perfeito. lição maravilhosa, nós estamos muito felizes, gratos a Deus. Eu quero aqui estar deixando com o presbítero Adonias as suas considerações finais, no nome de Jesus. Eu quero deixar pra vocês que estão aí em casa e para os nossos jovens, domingo cedo, a nossa EBD, tamo junto, tá? Quero deixar aqui em João, 1 João, capítulo de número 2, e o verso de número 12 ao número 17. Eu não vou ler ele todo, mas eu vou frisar algumas frases aqui que eu quero compartilhar com você. Olha só. Filhinhos, escrevo-se pelo seu nome, os vossos pecados são perdoados. Meu Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ele vai dizer o seguinte: jovens, escrevo porque já venceste Ô, glória. o maligno. E lá embaixo ele vai Deus. dizer: porque vocês sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aí ele vai deixar um conselho: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é consubciência da carne. Mas, olha só, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Deus. Diante dessa palavra, Glória eu a quero dizer Deus. para você que Jesus, ele tá escrevendo uma história nova para Meu você. Deus. Glória a Deus. Por mais que o inimigo, a serpente, venha induzir que você é uma pessoa fracassada, um jovem fracassado, que não tem jeito para você na casa de Deus. Eu tô dizendo uma palavra que Jesus falou para sua igreja. Falou assim: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em Aleluia. vós. Glória a Deus. Uma vez, um conselho que eu deixo para os nossos jovens aqui em Uber e para você que nos assiste aí no Brasil ou fora do Brasil ou na América,
que diante de todas as coisas que o inimigo, a serpente, colocar na sua cabeça, diga para ela, eu já venci você. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus está comigo. Glória a Deus. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Maravilha. E eu sou grato por esse momento, esse privilégio, que o pecado, a partir desse momento de ensinamento, ele vai ficar marcado na vida de algumas pessoas que aprendeu nessa lição que o pecado afasta. Mas que o amor de Deus traz para perto. Aleluia. Glória a Que Deus. maravilha, que maravilha. Obrigado, jovem Igor. Deus abençoe, irmão Adri, toda a equipe que está conosco. Presbítero Juciones, para mim foi um momento de alimento, sabe? Estou saindo saciado. Um momento maravilhoso de Deus nas nossas vidas. É um tempo de crescimento. É um tempo de crescimento, É um tempo de concordo crescimento. com você. Maravilha, maravilha. Querido irmão, jovem Adrian, deixe suas considerações finais. Que maravilha. Maravilha. Que lição. Para essa juventude em que nos escuta, porque o nosso público ele é geral, Aham. mas temos esse objetivo Sim, exatamente. de alcançar jovens como eu, como nosso querido irmão Igor. Eu posso deixar 2 conselhos. A palavra de Deus fala do filho pródigo. Quando ele está longe, a primeira ação é reconhecer a posição. Aham. A segunda coisa é voltar para casa. Meu Deus. Tem muita gente reconhecendo a posição que está, mas não volta. Aí o texto é tão bonito que quem está longe acha que precisa chegar até dentro da casa, mas aí se o texto estampar lá longe, o que o pai faz, Deus? Ai, meu Deus. Glória a Deus. Ele sai correndo. É. Aí tem gente achando que não tem volta. Aham. Mas eu vim aqui para esta juventude dizer, tem volta. Aleluia. Glória a É Deus. só voltar. É. É o conselho que eu dou. Começa a dar um passo atrás do outro. É. Quando você estampar lá na esquina, o texto diz que o pai correu. Correu. De braços abertos. De braços abertos. O pai te espera, né? Ele espera. Eu quero deixar os meus agradecimentos aos nossos 2 líderes, homens em que estão nos guiando Amém, amém. diante desse projeto em que Deus colocou no coração deles. Também ao Igor, futuro pregador. Aleluia. Aleluia. Receba. O mistério é forte. É acreditar. Em nome de Quem Jesus. tem, né? Quem tem, Quem é verdade. E aqui eu deixo meus agradecimentos. Amém, amém. Que maravilha. Igor, suas considerações finais. Primeiramente, vem meus agradecimentos por estar aqui diante de homens de Deus. Amém. Presbítero Juciones, o meu líder. Presbítero Adonias, também o meu líder. E o nosso querido irmão Adrian. Antes de finalizarmos aqui, gostaria de estar trazendo uma palavra para o coração de você, jovem. Eu também no lugar de jovem. Independente onde foi o seu pecado, onde foi a sua queda, Jesus, ele tem um perdão para a sua vida. Meu Deus. Aleluia. Talvez você se sinta culpado, talvez você não consiga Deus. voltar para a casa do Aleluia. Pai, assim como o nosso irmão Adria falou. Mas Jesus, ele tem saudade de você. Meu Deus. Jesus, ele te quer no íntimo, onde ele tem o prazer de te Aleluia. falar as verdades É dele, verdade. onde ele tem o Aleluia. privilégio, você tem o privilégio de ver Jesus fazer mudanças até mesmo na sua vida, na sua família, na sua casa. Então, um conselho de jovem para jovem, busque a Deus. Não sinta vergonha, independente do pecado, Glória! independente da dificuldade que o inimigo colocar sobre a sua vida, sobre o seu chamado, não se envergonhe, Aleluia. porque Jesus te ama e ele tem uma grande obra na sua vida. Aleluia. Jesus! Presbítero Juciones, que isso? Que é isso? Esses são os mistérios de Deus, né? Só quem viu sabe. Só quem viu sabe. Só quem viu sabe que isso aqui, ó, Glória a Deus. é mistério de Deus, né? É milagre. Meus irmãos, esse foi mais um episódio do projeto Eu Digo Sim! Ô glória! Esse é mais um Glória a episódio. Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Quero aqui agradecer aos nossos irmãos da mídia, né? Nosso querido irmão Diácono, irmão Josimar, que tá ali. Nosso querido irmão Gediel. Que Glória Deus a abençoe Deus. sua vida. É uma equipe que é empenhada na obra, está fazendo é a obra verdade. do Senhor Jesus. Eles não aparecem Não. aqui, né? Mas estão após as câmeras fazendo um trabalho brilhante na obra do Senhor Jesus. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Leomir, também nosso superintendente da Escola Bíblica, pastor Carlos Massal, e assim a toda a igreja. E o nosso conselho para você, gostou?
curte, compartilha, envia para todo mundo, para sua família, para seus amigos, que essa palavra vai alcançar muitas vidas e com certeza o nome do Senhor será glorificado. E não se esqueça, Jesus é bom E o diabo não presta.